Pessoal, eu trouxe essa questão aqui de concurso público, do mesmo que eu tirei esse do mapa de Carnot que eu passei pra vocês aí, tá? Seguinte, galera, tem algumas divergências nessa questão aqui, tá? Vamos encontrar quais são essas divergências aí, né? Nesse, nessa questão aqui, ó, tá? Então ele dá a expressão booleana pra gente aqui, tá? Daí através dessa expressão booleana, ele pede pra gente encontrar aqui quantas portas a gente vai utilizar, tá? Então, analisando aqui, ó, primeiramente, vamos encontrar quantas NOT a gente vai utilizar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem 8 NOT, tá? Então, as possibilidades que a gente tem são essas aqui, ó. Então, 8 inversoras aí que eles colocaram como inversoras, tá? Então, a gente já avalia por aqui, né? Questão, né? Os caras colocou aqui Yang e aqui colocou inversor e não colocou NOT, tá? Já começa por aí a questão, tá? Então, aqui, ó, a gente tem 8 inversoras, tá? Daí a questão aqui, o restante, daí ele fala que a gente poderia utilizar uma porta ou de 18 entradas, que não existe um circuito lógico desse, tá? Não tem como você ter um circuito lógico real, né, de 18 entradas, tá? 18 portas Z de 3 entradas. Então aqui, ó, ele fala portas. Então fica redundante o negócio aqui. Então o correto seria 18 circuitos lógicos Z com 3 entradas, tá? Então não colocar dessa maneira 18 portas Z de 3 entradas, tá? Então aqui no caso ele quer dizer aqui, ó, um circuito lógico E de 18 entradas, 12 circuitos lógicos E de 3 entradas e 8 NOT, tá? Que são as inversoras aí que ele colocou. Vamos ver outra questão aqui. Então, são 6 circuitos lógicos de 3 entradas, uma porta E de 6 entradas e 8 inversoras. Nenhuma dessa aqui vai funcionar, pessoal. Não tem como você colocar isso aqui, tá? Funcionar funciona, só que se você for partir para uma ideia de que, porra, que como que você vai ter um circuito lógico de 18 entradas? Não tem no mercado um cara desse, pessoal, tá? O correto seria utilizar isso aqui, tá? Porque o que acontece? Como a gente tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho 6 expressões entrando em um, é, em um circuito lógico ou, tá? Então, se você for parar para pensar, eu poderia utilizar isso aqui, tá? Só que isso aqui não existe, pessoal. 18 entradas num circuito lógico, nunca vi, pelo menos, né? Então, poderia escolher isso aqui, 18 entradas, tá? 12 portas Z, tá? Então, 12 circuitos lógicos E de 3 entradas. 18 circuitos lógicos, tá? Então, a gente utilizaria aqui, ó, um, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ia sobrar metade. 3 entradas porque eu tenho 1, 2, 3. Tenho 3 variáveis aqui, tá? Então o mais correto seria D, tá? Mas, porra, o cara que fez essa questão aqui também de sacanagem também. Pelo amor de Deus, né? Eu simulei aqui no Logsim para vocês verem aqui como ficaria esse circuito, tá? Então tem aqui, ó, eu vim aqui em janela e análise combinacional, escrevi a expressão aqui, tá? Escrevi a expressão. Aí no próprio Logicim aqui, ó, ele já deixa com 6 entradas aqui, tá? Então lá na questão ele está falando uma porta ou de 18 entradas. A gente vai utilizar somente 6. Então daria. Aqui já não dá, né? Porque são 6 portas com 3 entradas, 6 circuitos lógicos. Daria os 18 aqui também. Mas eu aqui em contrapartida, eu teria um circuito lógico de 6 entradas. Então não daria para mim utilizar, eu teria que ter mais circuitos lógicos aí, tá? Que é o caso aqui da AD, tá? Que são 12 circuitos lógicos de 3 entradas, tá? Então todas as entradas, as expressões que a gente tem ali, a gente só utiliza 3 entradas no circuito lógico aqui AND, tá? Então é o caso aqui. Então o mais correto seria D, mas cara, a pessoa que fez essa questão aqui, meu, pode parar, velho. O cara, em vez de pegar um negócio real, né, um circuito lógico real, depois eu vou pegar um datasheet para vocês. Vocês podem procurar e vocês não vão encontrar em lugar nenhum para vender um circuito lógico desse aqui com 18 entradas, pessoal. O máximo aí que tiver vai ser 4 aí estourando, tá? Não tem mais que 4 aí, 5, 6. Dificilmente a gente vai encontrar, igual eu falei para vocês, né?
A partir do momento que a gente começa a trabalhar com muita entrada de circuito lógico aí, né? Com expressão acima de 5, né? 5 entradas, vamos supor, a simplificação já fica complexa. Então a gente não trabalha com circuito lógico, a gente já parte para outra questão aí, tá? Mas aqui o cara foi infeliz de colocar um circuito lógico com 18 entradas aí, tá? Até 12 circuitos lógicos aqui é até razoável, porque daí, como são 12 circuitos lógicos, normalmente a gente tem, em um CI, normalmente tem 4 circuitos lógicos dentro do CI, com 3 entradas e uma saída para cada um. Beleza, então aqui no caso, eu poderia utilizar lá 3 circuitos lógicos AND, né? Circuitos lógicos eu falo CI no caso, tá? Porque daí se cada tivesse 4, eu faria 4 vezes 3 dá 12, né? Então 3 CIs com 4 circuitos lógicos E daria para mim usar, tá? Ou menos, né? Que nem no caso aqui a gente não utilizou lá as 12 portas, né? Deixa eu ver quantas portas, 12 circuitos lógicos, né? A gente utilizou menos aí, deixa eu ver aqui. A gente utilizou 6 no caso, tá? Então poderia usar aí no caso dois circuitos lógicos lá. Dois circuitos lógicos não, desculpa. Dois CIs que tivessem 3 ou 4 circuitos lógicos dentro lá no caso aí E, tá? Que é a AND, tá? Então poderia fazer dessa maneira, tá? Mas tá bem, ficou bem redundante isso daqui, ó, tá? Ficou muito zoado a questão, tá? Eu não curti muito não na forma que o cara colocou, mas eu trouxe pra vocês verem aí também que às vezes colocam questão dessa maneira, né? Pra confundir a cabeça da gente, né? Porque a gente parte para um mundo real e o mundo ideal, né? Que é o do cálculo aí, a gente sabe que pode ter, né? Mas não existe no mundo real, né? Mas aqui o cara colocou no mundo ideal lá que a gente poderia ter infinitas entradas aí dentro de um circuito lógico, tá? Mas não tem como, né? Tá, galera? Então, trouxe aí pra vocês essa questão aí por conta da forma que foi colocada aí a questão, tá, pessoal? Beleza? Falou, até mais.